Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre frequência cardíaca. Meu nome é Tony Pereira e eu sou professor de Educação Física, especialista em atividade física e saúde. E hoje, neste vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre frequência cardíaca, sobre o que é a frequência cardíaca, como pode ser medida e qual a importância no caso da frequência cardíaca. Para que nós possamos conversar um pouco sobre frequência cardíaca, então, nós vamos acompanhar, no caso, esse material que eu preparei, conceituando a frequência cardíaca, e nós descobrimos alguns conceitos a respeito da frequência cardíaca. O conceito, a frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. No caso, o coração executa um número de batidas durante 60 segundos e essas batidas são contadas e aí nós temos um número de batimentos por minuto que é determinado, que nós chamamos pela sigla BPM. Por que o coração bate? Ele bate impulsionando o sangue, cada vez que ele impulsiona o sangue, através das nossas artérias, fazendo ele circular no nosso corpo. Para que ele faz isso? Ele faz isso para que o sangue transporte oxigênio e alguns nutrientes para determinadas partes do nosso corpo que estejam necessitando, no caso, desse aporte, tanto de nutriente quanto de oxigênio. Qual é a importância da nossa frequência cardíaca, tá? A importância da frequência cardíaca, por exemplo, é para você perceber algumas doenças que o indivíduo possa ter. Por exemplo, se nós tivermos uma frequência cardíaca alta, isso pode indicar uma anemia ou até mesmo hipertensão. Se nós tivermos uma frequência cardíaca baixa, nós podemos ter uma bradicardia, no caso, ou até alguns outros problemas cardíacos, tá? Alguns problemas nos rins também, um acúmulo de líquido, quando a gente tem um acúmulo de líquido, nós podemos ter também um aumento da frequência cardíaca, tá? Seu valor normal, no caso em adultos, e ele gira em torno de 60 e 100 batimentos. Porém, ela pode variar com a idade, se a pessoa faz alguma atividade física ou se possui alguma doença. Vamos entender que esses valores de 60 a 100 batimentos são valores ideais. Não quer dizer que todo indivíduo tenha que ter este valor, entre 60 e 100 para estar normal. Algumas pessoas, quando são atletas, por exemplo, um atleta treinado, ele pode ter um número de batimentos por minuto menor do que 60 a 100 batimentos. Basicamente, quanto mais esforço o coração produz ou ele faz para mandar o sangue para o corpo, maior será seu esforço e, consequentemente, maior será a frequência cardíaca dessa pessoa. E quanto mais eficiente for cada batida do coração, menor será a frequência cardíaca. Por isso é ideal que os batimentos cardíacos sejam sempre mais baixos, mas não tão baixos que não permitam que o sangue chegue a todo o corpo. Vou dar um exemplo clássico. Lembra que o sangue transporta oxigênio e nutrientes, no caso, por exemplo, o glicogênio, ele transfere, tá? Ele faz com que circule no nosso corpo. Imagina uma pessoa subindo escada. Se ela estiver subindo uma escada, ela está necessitando de um aporte sanguíneo maior nos membros inferiores. Logo, nosso coração bate mais vezes para que o sangue e o nutriente chegue aos músculos dos membros inferiores para que ela consiga subir essa escada. Então, nós teremos uma frequência cardíaca mais alta. Se a pessoa for treinada, ela vai ter um esforço menor para subir esta escada. Logo, o seu coração vai bater menos do que uma pessoa que é sedentária, que precisa subir uma escada, por exemplo, e não tem o condicionamento físico. Então, basicamente, quanto maior a intensidade da atividade física, maior será o gasto energético e maior será a necessidade de nutrientes. Sendo assim, o nosso coração vai bater mais vezes. Quanto maior a intensidade, maior o número de batimentos. Se a pessoa não tiver muito treinada, ela vai ter os batimentos bastante elevados quando ela começa a fazer ou praticar atividade física. Para que saber a frequência cardíaca? Durante a prática de exercícios aeróbicos, a frequência cardíaca indica se a intensidade da atividade é adequada. Controlando a frequência, você pode também evitar ultrapassar um nível seguro de esforço para o seu organismo. Além disso, a frequência cardíaca muito baixa, menos que 60 batimentos,
chamadas bradicardias, ou muito altas, mais do que 100 batimentos por minuto, chamadas de taquicardias, indicam possíveis problemas no coração, sendo necessário procurar um cardiologista para fazer exames. No caso, se você tiver uma frequência cardíaca, qual é a importância dela durante a prática do exercício, para saber se você está dando a dose de atividade física, ou seja, a intensidade necessária para atingir os seus objetivos. Se você notar que uma pessoa, no caso, tem uma frequência cardíaca muito baixa, você pode ver que ela tem problemas do coração, né, alguns problemas cardíacos, ou se ela tem uma frequência muito alta também, ela pode ter problemas, no caso, no coração ou problemas cardíacos. Veja bem, isso aqui é uma regra, certo? É uma média do que a gente calcula de batimentos, mas, por exemplo, se você levar uma pessoa ao estresse, muitas vezes, sem ela estar praticando atividade física, você vai notar que ela vai ter uma frequência cardíaca elevada, ela vai ter uma taquicardia, por exemplo. Para quem acompanhava a Fórmula 1 antigamente, o Ayrton Senna, nos momentos da largada, por exemplo, há relatos que ele chegava a quase 200 batimentos cardíacos, ou até mesmo 200 batimentos cardíacos, sentados atrás do volante, esperando o momento da largada. Então, isso é muito relativo da condição que a pessoa está. Esses 60 a 100 batimentos, que é a média, ele se refere a uma pessoa em estado de repouso, tá? Para que ela esteja dentro desta média. Se ela começar a praticar atividade física, isso vai variar. E essa frequência e essa variação durante a atividade física pode e deve ser mensurada, até para que você faça com que o seu aluno ou paciente esteja dentro da frequência que você quer para o objetivo que você pretende com a atividade física, estar realizando com ele. Bom, como a gente já falou, não existe uma regra. Aqui são médias, tá? Levando em consideração a individualidade biológica. No caso, existe uma taxa ideal que varia conforme a idade. Até 2 anos de idade, a criança tem em torno de 120 a 140 batimentos por minuto. Entre 8 até 17 anos, ele tem entre 80 e 100 batimentos por minuto. Adulto sedentário, ele fica em torno de 70 a 80 batimentos. E adulto que faz atividade física e alguns idosos, tem em torno de 50 a 60 batimentos por minuto. Taquicardia. O que é uma taquicardia? Apesar dos batimentos cardíacos normal ser até 100 batimentos, numa taquicardia o coração pode bater até 400 vezes por minuto, sendo uma situação de risco. Então, taquicardia é quando o seu coração acelera, devido a algum problema cardíaco, ou algum estresse, ou algum problema que está acontecendo no seu organismo, que faz com que seus batimentos eles se elevem muito. Isso nós chamamos de taquicardia. O que é indicado aqui numa tabela, certo? No que seria ideal para a média das pessoas. Vamos pegar aqui uma ideia, e esse material vai ficar disponível para você, tanto na descrição do vídeo, como se for no Moodle, você vai encontrar um lugarzinho para que você possa baixar todo esse material que nós estamos conversando hoje, tá? Aqui nós em cima nós temos nessa tabela a idade, no caso em anos, 18 a 25, e aí ela vai seguindo essa sequência até maior do que 65 anos. E aqui nós temos o gênero, que é masculino e feminino, e aqui o que seria considerado nesta tabela como excelente, bom, acima da média, média, abaixo da média, ruim ou muito bom. Por exemplo, depois que você verificar a frequência cardíaca do seu aluno ou a frequência cardíaca do seu paciente, você pode usar essa tabela, por exemplo, se ele tiver entre 18 e 25 anos e for do sexo masculino e ele tiver, por exemplo, 63 batimentos. Aí você vai procurar na tabela aqui e vai verificar que ele está acima da média, 63 batimentos, certo? O que seria bom para ele é em torno de 57 a 61 batimentos e o que seria excelente é de 49 a 55, tá? Então você só pega a idade, o gênero e aí procura o número de batimentos que você encontrou nessa tabela aqui e ela vai determinar, vai te ajudar a você perceber como está o estado físico do seu aluno. Praticar exercícios regularmente. Se a frequência estiver acima dos valores mostrados na tabela, você notou que a pessoa está com uma frequência cardíaca um pouco alta, tá? Após uma avaliação médica, após todas as avaliações que você fez, você verificou que a frequência cardíaca está acima dos valores mostrados na tabela. Se ela não tiver nenhum problema cardíaco e ela for um indivíduo aparentemente saudável, deve-se praticar atividade física regularmente, porque isso melhora a capacidade cardíaca
E assim o coração consegue bombear a mesma quantidade de sangue com menos esforço, o que naturalmente diminui a frequência cardíaca de repouso. Então, depois que você verificou ali, se ele tiver com uma frequência cardíaca alta e ela praticar atividade física, você vai notar que o coração vai ficar mais forte. Isso não quer dizer que ele fique maior, mas sim mais forte, e vai bombear a mesma quantidade de sangue um número menor de vezes por minuto, o que faz com que ele tenha uma frequência cardíaca menor e, com isso, ele tenha uma resistência maior à atividade física. Como medir a frequência cardíaca? Bom, para medir a frequência cardíaca existem algumas maneiras, e nós vamos salientar aqui nesse vídeo 3 maneiras. Para medir, pode-se colocar o dedo indicador e o médio na parte lateral do pescoço, onde se sente os batimentos cardíacos, e contar quantas pulsações se percebe durante 1 minuto. O cálculo também pode ser feito contando os batimentos até 15 segundos e multiplicando o resultado por 4. Bom, se você estiver verificando durante o exercício, ou até mesmo após o exercício, há algumas variações na hora de verificar a frequência cardíaca. Por exemplo, se for após o exercício, você vai notar que assim que você para o exercício, se você vem no condicionamento, se você vem desacelerando, os batimentos começam a cair logo após. Então, se você ficar 60 segundos contando os batimentos, você vai notar que você vai ter uma desaceleração. Então, o ideal para você contar esses batimentos é que você faça em frações, certo? De segundos. Por exemplo, 15 segundos multiplicados por 4 vai dar o valor de batimentos que você teve durante aquela atividade, se você estiver verificando no final da atividade. Se for durante, também é interessante que você verifique em frações, tá? Porque isso pode alterar durante a atividade física. Se você tiver com monitor de frequência cardíaca, fica um pouco mais fácil. Como se verifica desta forma, medindo a frequência, no caso, na carótida? Você chega próximo aqui, ó, à linha da carótida, com o dedo indicador e médio e pressiona um pouquinho a carótida, não muito, até sentir os batimentos, e você começa a verificar. Pega um cronômetro e verifica em torno de 15 segundos o número de batimentos que você encontrou, e aí você vai ter o número de batimentos por minuto. Então, essa é uma forma da gente medir a frequência cardíaca. Você pode usar algumas fórmulas para medir a frequência cardíaca no caso. As seguintes fórmulas podem ser usadas. Contar 10 segundos e multiplicar por 6, porque 10 vezes 6 vão dar os 60 segundos, e você vai ter um número de batimentos que você tem por minuto. Contar por 15 segundos e multiplicar por 4. Contar por 30 segundos e multiplicar por 2, e contar por 1 minuto, contando quantos batimentos você tem. Mas tudo isso depende do tipo de atividade física que você estiver executando e da maneira mais fácil que você encontra no momento da verificação, que é mais usado durante a atividade física e logo após, em torno de 10 segundos a 15 segundos. 30 segundos e 1 minuto nós usamos mais para verificar a frequência cardíaca de repouso do indivíduo. E aí você tem um tempo maior, não está se exercitando, não está fazendo atividade física, você consegue contar com mais concentração. Entre 10 e 15 segundos são intervalos pequenos, que podem ser feitos durante a atividade física ou logo após, facilitam esta contagem. Como medir a frequência cardíaca no punho? Como medir a frequência cardíaca no punho, no caso? Primeiro, você deve identificar a área onde é mais fácil de perceber os batimentos. Ela se localiza no punho, próximo à mão, abaixo da linha do polegar, em direção à palma da mão. Nessa região, você irá sentir o pulso da artéria radial com o indicador e o dedo médio da mão esquerda, pressionando suavemente essa área no punho até que se perceba o pulsar do fluxo de sangue. Se for verificar a pulsação de outra pessoa, nunca use o polegar, pois você poderá confundir a sua frequência com o da outra pessoa. No caso, o polegar não é legal para você verificar a frequência cardíaca. Por quê? Porque ele tem um pouco de frequência cardíaca, ou seja, você sente os batimentos no polegar e ele fica sensível, pode misturar essas duas frequências cardíacas. Para você verificar no punho, no caso, o que é interessante, você fazer uma extensão da mão, uma extensão, no caso, dos dedos também, e desta forma lembrar que o rádio no caso, ele sempre tem uma antena. Então, se você pegar o polegar como antena do rádio e seguir esta sequência, logo abaixo, ó, você vai encontrar no seu punho, colocando o dedo indicador e médio,
no caso, a frequência cardíaca. E aí você usa aquelas fórmulas que nós falamos anteriormente, você pode verificar durante 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos ou até mesmo 1 minuto, se for o caso. Pode ser fração de minuto ou 1 minuto. Então é uma maneira bastante fácil de você verificar a frequência cardíaca, tanto sua quanto a do seu aluno. Interessante é que a pessoa verifique, quando ela usa, no caso, as mãos, ela mesma usar a sua frequência cardíaca e ela verificar a sua própria, para que não exista essa confusão. Mas usando o dedo indicador e médio, você consegue perceber com facilidade, no caso, a frequência cardíaca da pessoa. Outra maneira, outra forma, e essa forma é muito eficiente, no caso, é você usar o que a gente chama de um frequencímetro. Outra forma mais fidedigna é a utilização de um pequeno aparelho chamado frequencímetro, que se coloca no dedo ou usar relógios específicos para frequência cardíaca. Nesse caso aqui, o relógio está no punho e nós temos uma fita que verifica a frequência cardíaca. Mas já existem relógios e pulseiras, no caso, que não precisam mais desta fita. Esses produtos podem ser comprados em lojas de produtos médicos, hospitalares ou de esporte. Vocês encontram até na internet algumas pulseiras que verificam a frequência cardíaca. Você pode usar durante a sua atividade física. Tá? Aqui depois nós vamos entrar sobre o que é frequência cardíaca máxima e como prescrever atividade física através da frequência cardíaca. Mas hoje neste vídeo, o objetivo era falar sobre o que é frequência cardíaca, qual a sua importância e quais as maneiras de verificar a frequência cardíaca. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que tenha ficado claro os detalhes sobre a frequência cardíaca e nos encontramos no próximo vídeo, nos encontramos online.